Atlântida. Foi dali que surgiu essa coisa do continente que afundou e tal. E Platão daria muita risada quando ele visse os caras pagando submarino para ir atrás de Atlântida e tal. Aquele historiador, como é que chama o primeiro historiador grego? Esqueci o nome dele. Heródoto, Tucídides... Heródoto, não foi Heródoto que falou de Atlântida? O primeiro registro de Atlântida, tanto assim, vamos dizer, do ponto de vista de uma certa literatura, está em Platão. Tá. Platão ele tinha um recurso literário que era muito interessante. Quando ele queria dar um peso histórico ao que ele estava falando, falava assim, olha como isso aqui é importante. Ele remetia, ele falava assim, há tantos mil anos, ele inventava, há 10 mil anos aconteceu tal coisa. E aí ele vinha trazendo essa história para chegar ao ponto da análise. Sim. Era um recurso linguístico que ele utilizava, que qualquer aluno de graduação de filosofia hoje sabe disso. Mas ele não fez a descrição, então, acho que quem não, fez ele desenha... De você ter os círculos concêntricos... Não, isso daí depois já vem... Isso é de Heródoto. Isso já vem... Isso, que ele fala dos materiais... Inclusive, ele fala de um material que só tinha Atlântida, que era o oricalco. Isso, inclusive, dá o nome para dá o nome pro ore. Esse eu não me vem. Ele dá o nome pro ore em inglês, de minério, né? E o calque, inclusive... Acredita-se que esse oricalque, que era um metal... Aí que tá, o que eu acho legal da história é que ela funde mitologia com realidade. Então eles diziam que eles tinham um metal mágico, né? Que era bonito como ouro, mas resistente, extremamente resistente, leve e resistente. E acredita-se que eles encontraram jazidas de cobre misturado com estanho. Sim. Entendeu? Que é o bronze. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E tanto que o calque dá o nome, por exemplo, a calcopirita, para minérios de cobre e tal, entendeu? Igual eles estão falando agora cidades perdidas na Amazônia. Claro que você vai encontrar cidades perdidas na Amazônia. Isso é muito óbvio, quer dizer, em algum momento algum pedaço foi ocupado, você faz hoje análises, né, por satélite e tal. Mas aí, por que a gente tem que imaginar que tem duende vivendo lá, né? Sim, então a gente pode só imaginar. Não, mas o que eles falam lá é que são civilizações de mais de 2.000 anos. E aí a gente mudaria talvez a origem... Não, claro, cara, mas isso está sendo revisto o tempo inteiro. A gente está sempre dando um passo atrás na compreensão dessa história e isso é lindo. Isso não tem nenhum problema. Mas o problema é sempre jogar, e aí eu não sei se é o caso de Tartária, né? Depois eu vou ler mais a respeito, porque eu acho interessante essas coisas, acho divertido também. Se não existe um véu de pseudociência ou de uma tentativa de jogar processos civilizatórios que não seriam próprios de um tempo para dizer, olha, existiu ali alguma intervenção alienígena. Eu não estou falando alienígena como desceram de nave. Alienígena como só uma coisa exterior podia ter determinado aquilo. É preciso trabalhar um pouco mais ceticamente, um pouco mais com evidências. É que é normal você ter uma realidade por trás de mitos. Exato. Né? Não, você pega a Ilíada, que eu citei agora há pouco, historiadores sérios já aceitam a tese de que a história toda foi inspirada eventualmente numa grande guerra em Ilion, provavelmente que é o nome que aconteceu na de Turquia. Grécia. Exato, que é onde fica a Turquia hoje. Já tem sítio arqueológico que tem lá vários níveis da cidade histórica. Ô, Denão, eu ia encerrar, velho, mas tem uma galera no chat aqui. Minha esposa vai se separar de mim e eu vou... Não, é a última. É a última, eu prometo. Eu até vou mudar a pergunta. Sabe por quê, Robertinho? Os caras me deram a camiseta pra gente, acha que foi. Primeira vez que o Denis tá no podcast pra algumas pessoas aqui, e eu falei pro Léo, o Denis foi o cara que falou do Monark de uma forma no Brasil que eu acho que ninguém conseguiu defender o Monark tão bem assim, igual você, né? E a gente citou o nome do Monark aqui. Sim. E aí uma galera começou a fazer uma chacota. Tadinho do Monark. O cara fez apologia ao nazismo e é um coitadinho. Sério. O cara foi racista e é um coitadinho. Cara, eu não vou Por favor, defenda a liberdade pra mim de expressão aqui. Daquela forma. Eu nem vou fazer um apelo à pessoa do Monark que eu tive... a alegria de conhecer. Monark é um moleque ingênuo de tudo. Sim, de tudo, super cara. Completamente desarmado, entendeu? Assim, não quer o mal de ninguém. É um menino até com marcas de um certo processo depressivo, com toda a razão, com tudo que passou e tal. Então, assim, você imaginar que o Monark tem algum traço nele, como pessoa, de nazismo, você tem que estar completamente descolado da realidade com relação a tudo que o menino sempre falou, etc, etc. O que o Monark fez foi uma construção, uma fraseologia imprópria. Talvez ele tenha construído mal a ideia. O modo como ele expôs a ideia.
talvez não tenha sido o melhor modo, a gente está falando de forma, não de conteúdo. Sim. Porque o que ele estava discutindo ali era o seguinte, se nós podemos ter Partido Comunista no Brasil, e historicamente o comunismo de facto matou muito mais gente do que o nazismo, então por que nós não poderíamos ter um partido nazista? É uma baita de uma pergunta. Sim. É uma baita de uma questão. Isso não faz de ninguém nazista, ou ninguém tá fazendo apologia ao nazismo, que é uma desgraça, é uma mácula na história da humanidade. Mas é uma questão que num bate-papo tem que ser posta. Sim. Ele construiu mal o argumento e toda uma mídia que já estava, especialmente uma mídia oficial, muito preocupada com a ascensão dos streamers, essas coisas, os caras batendo audiência de Globo, etc, etc. Macetaram, cara. E tanto foi inocente que a deputada Batatinha Amaral tava lá e não percebeu nada. Cara, porque se fosse um absurdo que ele tivesse falado... Passou batido. Ela tinha agido na hora. Quem tá batendo nele é igual essa pessoa que distorceu. Ou então é a pura falácia do espantalho. Sim. Você distorce o que o cara fala e bate na sua distorção. Total. Porque E aí, ele nunca foi defender a existência do Partido Nazista. Ele nunca fez. Ele nunca Não, fez. e pior, na época eu não era... Eu tava em Brasília até. Eu não conhecia o Monark. Eu ainda não tinha sido chamado pro podcast dele. E eu fiz um story marcando ele. Eu tentei achar o WhatsApp dele. Eu só falei assim... Aí eu ia falar com ele. Não pede desculpas, irmão. Não pede desculpas. Porque isso vai te fuder a vida. Sim. Você não sangra em tanque de tubarão. Você tem um puta microfone na sua frente. O pessoal não queria retratação, queria a morte dele. E a retratação só ia dizer assim... Que até hoje sentiu, até hoje, agora nós vamos pra cima. Que é o que aconteceu. Então, pois bem, pediu desculpas, falou... E eu falei pra ele, falei, você fez uma merda. Eu falei pra ele, pessoalmente e tal. Agora, eu vou extrapolar o exemplo. Por que uma pessoa não pode defender, enquanto ideia e liberdade de expressão, o regime nazista? Porque faz mal para as pessoas. Então nós vamos impedir todas as pessoas de defenderem aquilo que é mal para a sociedade. Quem vai determinar isso? E por que uma pessoa pode entrar na Câmara ou no Parlamento com a camisa do Hamas? Fazendo apologia a terroristas. Um deputado federal, uma deputada federal, escrevendo no dia da festa junina, o fogo está alto em Brasília, olha como o céu está lindo. Stalin, fazendo um trocadilho. Um dos maiores sanguinários da história do mundo. Isso. E aí tudo bem. Então o problema é o seguinte, irmão. Liberdade de expressão é liberdade de dizer, não é liberdade de fazer. E eu quero saber tudo que vocês estão pensando. Porque eu tô nessa mesma merda de sociedade que vocês. Quanto mais eu souber o que vocês estão dizendo, e levando em consideração o fato de que todos nós somos seres falíveis, ou seja, todos nós podemos errar nas nossas concepções, tanto melhor que todas as ideias estejam à mesa, sendo debatidas, discutidas e questionadas. Mesmo sendo uma ideia racista, homofóbica. Especialmente. Tem uma história famosa sobre... Você é a favor do cara ter uma fala racista? Velho, total. Eu quero que aquele cara grite pro outro lá no meio do estádio que o jogador é um macaco. Eu quero que ele tenha esse direito de fazer isso. Ter o direito de xingar o cara de macaco? Claro! Porque eu quero mostrar pro meu filho o quanto existe gente cretina no mundo e que você não pode julgar as pessoas pela cor da pele. Eu quero saber. Eu quero saber quem é, porque eu não quero o meu filho frequentando a casa desse sujeito cara. Que pode ser o meu vizinho. Sim. E eu quero ensinar o meu filho de que ele não deve avaliar as pessoas por características exteriores condicionadas por elementos biológicos, mas pelas ideias que essa pessoa defende, pelo caráter que essa pessoa tem. Talvez esse cara seja o professor do seu filho, você não sabe. Exatamente. E ele tá plantando uma sementinha dentro do seu menino, você não consegue enxergar até ela ter florescido então, já. Com essa ideia de censurar certas ideias porque elas podem ser nocivas, muita desgraça aconteceu. Sim. As desgraças não nasceram porque as ideias foram disseminadas e ditas. É porque elas surgiram na escuridão. Sim. E na hora que você acordou, você fala, o que aconteceu aqui? Por que a gente não estava vendo isso acontecer? Quando você pega uma Europa, uns Estados Unidos, que não entenderam o que estava acontecendo na Alemanha, que quando os caras bateram lá, fala assim, o que estava acontecendo aqui? Como é que a gente não viu isso? Tanto que quando acabou a guerra, os americanos pegaram todos os alemães presos, levaram eles nos campos de concentração, porque ninguém pudesse alegar que eles não estavam sabendo. Ninguém entendia. Porque estava acontecendo um monte de coisa, e realmente tinha coisas que pessoas não viam, tudo que estava acontecendo, e dizer, olha o que vocês fizeram. Então você impedir uma pessoa de dizer uma coisa preconceituosa e racista não vai fazer com que o preconceito e o racismo vão embora.
suma. Tem uma Você história... tem que debater isso no processo educacional. Sim. E o processo educacional depende da evisceração do problema. É como você tem um problema com a sua esposa e falar assim, eu não vou tocar mais nesse assunto com ela. Você tá plantando uma bomba, meu amigo. Sim. Você tem que sentar e falar assim, nós temos um sério problema aqui. Isso aqui vai acabar com o nosso casamento mais cedo ou mais tarde. Então eu quero saber exatamente como você pensa a respeito. Esconder o modo como você pensa... Agora, desculpa, fazendo uma distinção que foi feita por Aristóteles lá na Ética Nicômaco. Eu estou falando do plano da expressão da ideia. Não realização. Eu não estou falando que um racista, então, ele tem o direito de ir lá espancar um cara ou mesmo de se associar em grupo. Ou mesmo de se associar em grupo. Qualquer coisa que implique universo de ação. Sim. Ô, Denis, mas permitir a expressão não pode depois, como consequência, permitir que núcleos sejam formados, que aquelas pessoas que compartilham daquela ideia se agrupem e que algo como é que ruim possa surgir. Como é que você vai combater o que você desconhece? Você tem uma história famosa sobre racismo, onde tinha um grupo de negros que combatia racismo e tal, e um branco que também era contra o racismo, como a maioria das pessoas são, até porque racismo não é só de uma raça contra a outra. Existe racismo contra oriental, contra branco, contra tudo. Apesar de retardado aí falar que não, mas tudo bem, né? E aí esse homem branco, essa história é famosa, esse homem branco queria se reunir com os negros. E eles falam assim, não, você não tem lugar de fala. Você não tem que ficar com a gente, né, pra falar sobre racismo. E ele fala, vocês deveriam ouvir o que eu tenho pra falar. Porque sou eu que sei o que os brancos falam quando vocês saem da sala. Boa. Então como é que você vai combater o que você desconhece? Cara, tem uma passagem numa pequena cidade norte-americana. Eu tenho um post bem antigo sobre isso no meu Instagram, que é uma história muito pesada. Um movimento supremacista branco numa cidade do interior dos Estados Unidos. Não me lembro agora o nome da cidade, mas qualquer Google você acha isso fácil. Os caras queriam fazer uma manifestação pública racista. Supremacista. Ele tem direito, se eu não me engano, ele pode fazer. Isso foi para a Suprema Corte. Porque eles começaram a se mobilizar. Falou assim, será que isso, uma passeata supremacista branca, tá no campo da expressão? Sabe quem foi defender os caras na Suprema Corte? Um sujeito que tinha um histórico familiar de gente morta pelo nazismo. Um judeu. Um judeu que era a vítima do discurso supremacista racial dos caras. Ele falou, eu defendo vocês. Porque eu entendo a importância de ver essas pessoas desfilando no centro da cidade e entendermos a dimensão do problema que nós temos que enfrentar. E eu quero olhar em volta e ver quem vai aplaudir, quem vai concordar. O John Stuart Mill, que escreveu um livro chamado On Liberty, foi um grande intelectual do século XVIII, chamado On Liberty, ele fala... 99,999% de uma população de um país ou de um grupo social tem tanto direito de silenciar uma única pessoa com base em critérios que acreditam serem bons, quanto uma única pessoa tem o direito de silenciar 99,999%. Ou seja, não tem. Então tem uma pessoa que está dizendo uma coisa completamente diferente da maioria esmagadora, do que a maioria esmagadora da população considera boa, verdadeira ou sã, deixa esse cara falar. Porque, não raras vezes na história, a voz desse cara, em outro momento, foi tomada como um ajuste social e passou a ser algo até desejável. Vídeo de Galileu Galilei. Até coisas mais recentes, direitos civis nos Estados Unidos. Se você chegasse nos anos 60 nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, dissesse assim, pretos têm que sentar com brancos no bar, os caras você está louco? Mas foi a possibilidade de alguém dizer, vocês não podem discriminar as pessoas pela cor da pele, a possibilidade de dizer algo que, por lei, não era bem visto, né? Em regras sociais não era bem visto, que promoveu esse tipo de transformação. A ciência avança com base em ditos não populares, não aceitos num primeiro momento. Então, qual que é o efeito colateral disso? Aprender a conviver com os absurdos do uso da liberdade de expressão. Então você, para não matar, para não jogar a criança com a água para fora da bacia, você aprende a conviver com a liberdade de expressão e com o fato de que pessoas cretinas dizem coisas cretinas. E a gente ouve e combate. Ouve e combate. Mas combate aqui, na expressão. Nunca usando braço de Estado, como por exemplo o STF agora, que... Imaginem vocês o grau de arrogância de um sujeito que coloca uma capa do Batman e diz, eu sou o ministro do STF e eu agora filtro a sociedade e determino os rumos do que deve ser dito ou não nessa sociedade. Cara, isso é grotesco.
alguém defender uma merda dessa. É não compreender elementos basilares da dinâmica da história. É básico. Você não pode ter um cara que é porta-voz do que é virtuoso ou não, com o machado do Estado na mão, caindo sobre a cabeça das pessoas. Isso aí não dá. Fechando revista, dando voz de prisão. Então, não dá. Crime de opinião? Crime de opinião é tudo que você não pode ter num processo civilizatório razoável. Então você é um nazista. Meu amigo, aqui você não se cria. E eu vou te moer na ideia. Sim. Agora vai ter... Você já viu os grupos de nazistas? Tem uma galerinha que se reúne, os neonazistas. No Brasil? Você já viu? Não, nem sabia que tinha no Brasil. É coisa de quem tem alto grau de retardo mental. Ah, eu imagino. Você vê, uma vez teve uma entrevista do Roberto Cabrini com esses grupos. O cara, não sei o que... Por que você define... Por que você defende supremacia racial num país miscigenado como o Brasil? O cara, ele olhava assim... Não tem nem... Falava, então você tem que combater esses caras a céu aberto, meu amigo. Um exemplo que eu já usei mais de uma vez foi o crescimento que teve dos terraplanistas aqui no Brasil, que estavam indo tudo como até podcast e tal, e meio que acabou isso. E acabou por quê? Porque deixou eles falarem. Exatamente. Se você não deixa, os caras começam, tá vendo? A gente tem a verdade. Vamos fazer um congresso fechado só entre nós. Exatamente. Deixa, o cara que tá errado, deixa ele falar. E o que você acha de um cara que fala que liberdade de expressão não deve ser liberdade de opressão ou discriminação? Eu acho que é um idiota completo. Porque esse cara é o primeiro que, na primeira chance que ele tiver, começa a censurar tudo aquilo que o incomoda. O grande problema é que o Machado sempre troca de mão. Sempre troca de mão. Então, num primeiro momento, você tá achando lindo ver os seus adversários serem silenciados. Você tá achando delicioso. Tem que calar aquele político mesmo, tem que meter na cadeia mesmo. Prender um tal de Daniel Oliveira, Daniel Silveira, sei lá o nome desse deputado, bolsonarista, um dos caras mais estúpidos que eu já conheci na vida. Só fala merda. É impressionante. Prenderam por crime de opinião. E o cara tinha prerrogativa como deputado. Quando ninguém falou nada, o legislativo ficou caladinho, foi o crescimento do STF pra cima de todo o mecanismo de controle que poderia ser dito ou não dito nesse país. Mas levando pro absurdo aqui uma coisa que querem fazer aqui no Brasil... Quer dizer que eu concorde com o que o cara disse? Sim, não, eu quero poder discordar dele abertamente. Eu quero poder discordar. Enquanto ele não se levantou, não organizou um evento pra destituir os ministros do STF na base da porrada, então eu não tenho porquê caçar a palavra desse cara. Opa, não, eu peguei lá, ele contratou fulano, ele comprou uma arma e não sei o quê. Fui pro mundo da ação? Não pode. Aí não. Mas no debate das ideias, meu amigo. Aqui que, por exemplo, querem criminalizar fake news. Que ninguém sabe definir o que é fake news, mas querem criminalizar... É tudo aquilo que eu ouço e não gosto. Isso. Então, legal, vamos criminalizar fake news. Aí eu vou prender, sei lá, o cara que falar... que o governo pode taxar o Pix. Sendo que o governo pode taxar o Pix. Se ele quiser, ele pode. Né? Vamos prender esse cara. Mas se não puder, o outro pode. Exatamente. Mas é aquilo que o Denis falou. O Machado troca de mão. Aí você imagina que o Machado vai pro extremo oposto. E já existe a lei lá de fake news. Isso dá direito pro maluco, por exemplo, prender todas as pessoas trans. Porque ele tá falando, peraí, você nasceu homem, você tá falando que você é mulher? Fake news. Cadeia. Isso me dá liberdade pra isso. Entendeu? Então o problema do Machado trocar de mão, eu estou levando para absurdo. Eu não tô escrevendo. Mas segurar o Machado. Eu posso classificar isso como fake news. Eu não estou escrevendo contra a democracia. Eu estou escrevendo artigo científico, artigo de divulgação contra a democracia. Eu tenho vídeos, um atrás do outro no meu YouTube, contra a democracia. Mas não é porque eu sou um militante antidemocrático nem nada. É porque, para mim, filosoficamente, a democracia tem problemas. Se um ministro do STF hoje olhar para aquilo e falar assim, o Denis está fomentando ações antidemocráticas, ele me prende. Você está brincando comigo? Ele me prende. Eu vou falar, peraí, eu estou debatendo no plano das ideias, apontando uma série de defeitos de um regime que inclusive te deu um poder que você não deveria ter. Sim. E o cara é aquele negócio, é a polaridade. O cara assume que só tem ou a democracia ou a ditadura. Ele não entende que pode ter 200 regimes diferentes. E que a gente pode achar, inclusive, pode nascer um regime novo. Claro! Sim, claro. Podemos pensar algo melhor. Algo melhor. Exatamente. Vamos debater algo melhor, porque não tá dando certo. Ele impede a sociedade Deus, de evoluir. Muito obrigado, meu Deus. Vamos acabar. Vocês já conseguiram salvar um cara. Se você defende a liberdade, você defende a liberdade para que ela seja
testada e pressionada a todo momento. Se você defende a liberdade só para ouvir aquilo que você concorda, você não defende a liberdade. Você é um defensor de censura, de controle, de mão pesada do Estado, de silenciar as pessoas. A liberdade, especialmente a de expressão, ela existe para que as pessoas sejam ofendidas, magoadas, machucadas. E se você não suporta, você não é um ser humano que possa ser chamado de adulto. Por isso que injúria não tem que ser crime. Cara, eu já passei por isso na pele. Eu fui candidato à reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, minha vida tava boa, falei, vou desgraçar minha vida, vou ser candidato a reitor. Cara, eu fui xingado de tudo, imagina, defendendo essas ideias, fui xingado de tudo e o contrário de tudo. E uma menina aqui de Herigueri, inadvertidamente fez um post, ela só não me xingou de cristão, o resto ela me xingou de tudo. Chamei o advogado e falei, espera aí. Pressão nela. Ela vai ter que responder por isso. Você não pode falar que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, no meio de uma campanha eleitoral para a reitoria. Que aí ela já passou da injúria, ela entrou em calúnia. Mas aí, depois, um sangue mais frio, poucos dias depois, eu liguei pro meu advogado, falei, Gabriel, tira essa ação, o que eu tô fazendo? A menina exerceu o direito de se expressar. Ela acha tudo isso. Eu posso vir na minha rede social e falar, a fulana de tal disse isso, isso e isso. Primeiro que ela não tem prova nenhuma, porque não pode ter. Sim. Segundo que eu não sou nada disso, não sei o quê. E se você quer acreditar nisso, eu não controlo reputação, meu amigo. Sim. O que esses meninos aí estão me ouvindo, estão pensando de mim, eu não controlo. Eu controlo o que eu falo. O modo como eu vou ser lido, interpretado, isso é um trabalho do mundo. Eu não controlo isso, não. Boa.